Olha, pessoal, essa questão é interessante e eu preciso simplesmente responder essa pergunta de improbidade administrativa. Um particular pode cometer improbidade? Olha, professor, eu acho que sim, né? Aí é que tá. Se você pegar, por exemplo, teve uma questão da VUNESP que ela fez a seguinte indagação. Uma empresa privada atua fraudulentamente e causa prejuízo a um fundo de investimento pertencente à administração. O Ministério Público ajuiza a ação de improbidade com base no 8429. Legal. E em face das pessoas físicas que dirigem a empresa, visando a condenação pelo ato de improbidade e o ressarcimento dos valores ao erário. Não é incluído nenhum agente público. Nenhum agente público foi incluído no polo passivo, tá? Considerando os contornos dados à ação de improbidade, é aí que você precisa resolver se essa ação merece prosperar ou se não merece prosperar. Se você pegar, por exemplo, o artigo 2º, ele fala que considera-se agente todo aquele que, ainda que transitoriamente, sem remuneração, exerça mandato, cargo, emprego, função nas entidades lá do artigo 1º. Legal. Seja por eleição, por designação, contratação, nomeação, qualquer outra forma de investimento. Daí você poderia dizer, o particular responde. Corrobora tal raciocínio o artigo 3º, que diz, olha, essa lei ela não se aplica apenas ao funcionário público, ao servidor. Mesmo aquele que não sendo agente, que ele induza ou concorra para a prática da improbidade, ou se beneficie de forma direta ou indireta. Ora, o que a gente está entendendo aí? A doutrina sempre diz que quando o agente público pratica a improbidade, a gente chama de improbidade própria. Já o particular é a imprópria, mas é aí que mora o perigo, pessoal. Aí que mora o perigo. Teve um caso emblemático, né? Que esse aí era o Momo da minha época, né? Todo mundo tinha medo dele, ele fez uma novela uma vez, ele reencarnou esse Alexandre, não, dava medo desse cara. O que o STJ falou? Olha, é até possível, mas sozinho não. Como assim? A maioria dos ministros, que ele fez lá algo errado e incidiu em ato de improbidade, aí a maioria dos ministros falou, olha, particular não pode responder sozinho a ações com base na lei de improbidade, sem que figure como réu na ação um agente público responsável pela prática do ato considerado ímprobo ou improbo. A sentença julgou o processo extinto, sem julgamento, sem resolução do mérito, ao fundamento de que não se pode falar em improbidade praticado exclusivamente por particular, sem atuação do agente. Então, cuidado com essa decisão. Por exemplo, na nossa questão lá do se pode, se não pode, só para você ter uma ideia, essa questão da VUNESP de procurador, você vê que lá ela fala que não é incluído, né, nesse ato de improbidade, olha o que ela fala lá, nenhum agente no polo. Então, a resposta, só para você ter uma ideia, nem importa aqui para nós, na prova foi que não merece prosperar, pois, não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em ação de improbidade. Foi a decisão da prova da VUNESP, tá? Só para ficar claro para vocês. Eu só usei aqui a questão da VUNESP como pano de fundo. Então, particular, isoladamente, não pode responder por improbidade. Aprendi mais essa. Então, cuidado que isso pode estar na sua prova. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!